Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, apesar de tudo que nós estamos passando ultimamente, né, com essa pandemia. A gente precisa estar sempre fortalecido, e é através dos estudos, é através do conhecimento da doutrina espírita que essa fortaleza ela é construída dentro de nós. Então, o convite de hoje é para que a gente estude o assunto e, claro, continuemos estudando aqui no estudo da doutrina espírita, no ESD, para que a gente possa fazer com que o nosso espírito progrida. É exatamente esse o assunto de hoje. O assunto de hoje é progressão dos espíritos. Então vamos aí ver os objetivos da aula de hoje. O primeiro objetivo da nossa aula é explicar em linhas gerais como se dá a progressão dos espíritos. Depois, a gente vai identificar a hierarquia dos espíritos segundo a escala espírita. Então, como isso tudo começou? Né? Como a gente pode pensar, refletir como foi que, dentro do Livro dos Espíritos, Allan Kardec escreveu sobre a progressão dos espíritos. Para quem não sabe, é dentro do Livro dos Espíritos a primeira aparição sobre a progressão espiritual. É no capítulo 1, parte 2, nas questões, a partir das questões 100. Bom, a partir da questão 100, ele começa a falar sobre a escala espírita. Como é que Allan Kardec escreveu sobre isso? Por que ele se questionou sobre isso? Então, é importante a gente pensar um pouco como era o pensamento da época. O Allan Kardec foi discípulo de Pestalozzi, um dos grandes filósofos da área da pedagogia. Por sua vez, Pestalozzi foi discípulo de Jean-Jacques Rousseau. O que o Rousseau falava? Ele dizia que todos nascem bons. O que perverte a natureza humana é a civilização. Então esse era o pensamento da época, que as pessoas todas nascem boas. Também tem um pensamento da época que é da tábula rasa, de John Locke. Nós nascemos e os conhecimentos, as nossas influências, nossa moralidade, ela vai sendo colocada nessa tábula rasa, nessa folha de papel em branco. E Allan Kardec, ele vem dessa época em que se pensava sobre isso. Esses dois filósofos, né, Rousseau, Locke, todos dois estudiosos, não que eles não estivessem totalmente enganados, mas eles não se aproximaram tanto do pensamento como a gente tem hoje, que é o pensamento espírita. Foi através das mesas girantes, dos contatos com os espíritos superiores, que Allan Kardec conseguiu dialogar e entender que nós não somos tábulas rasas e que também nem todos nós nascemos bons. Como é que a gente entende? Que nós nascemos por Deus simples e ignorantes, nem bom nem mal. E quem criou o bem e o mal? Foi Deus? Não. Fomos nós. Nós que criamos o mal. E nós seguimos o mal. Então é uma opção. Muitas vezes estamos regidos na ignorância, na falta do conhecimento, mas somos nós que seguimos pelos caminhos do bem ou do mal. Então, no primeiro livro da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca, a partir da questão 100, questionamentos aos espíritos sobre essa progressão. Então ele começa a descobrir que nem todos os espíritos são iguais e nascem iguais. Não. Por quê? Por meio da reencarnação, esses espíritos vão vivenciando outras questões, vão experienciando realidades diferentes. Então, o que acontece? Esses espíritos não podem simplesmente ser uma tábula rasa. Eles já trazem em si muitos questionamentos, trazem em si muitos conhecimentos, muitas experiências. Na questão 114 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai questionar os espíritos sobre
sobre essa visão, né, do bom e do mal, se as pessoas nascem assim ou se elas desenvolvem, enfim. Então, ele vai questionar: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Aí os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então a progressão espiritual depende de cada um. Cada um tem essa responsabilidade. Na questão 115, ele questiona: dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Essa é a dúvida dele, que diz muito sobre a questão da tábula rasa, né? Vai de encontro exatamente à tábula rasa. Então os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um uma missão, com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. A felicidade eterna e pura é para os que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa ao objetivo que lhes é destinado. Outros somente as suportam com lamentação e, por causa dessa falta, permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida. Como esses espíritos eles vão evoluir? Como nós evoluímos? É por meio do desenvolvimento da nossa moral e do nosso intelecto, que Emmanuel fala figuramente que é como se fossem duas asas de um mesmo pássaro. E o pássaro ele precisa das duas asas para voar, então nós também precisamos desses dois aspectos. E como é que esses aspectos funcionam? O intelectual, como vocês podem ver aí, é relativo à inteligência. Se dá com o avanço da tecnologia, das ciências, diz respeito mais ao progresso material. E o moral é mais relativo à parte ética nossa. Pertence ao domínio do espírito, da consciência, parte da filosofia que estabelece as regras de conduta fundadas na noção do bem e do mal. Esse progresso também parte de uma questão muito importante, que é o livre-arbítrio. E a gente vai ver agora na questão 122. Kardec pergunta: como é que os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, podem ter a liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, alguma tendência que os leve para um outro caminho? E o que eles respondem? Que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria mais liberdade se a escolha fosse determinada ou imposta por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, e sim fora, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É essa a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam, outros resistiram à tentação. Então, a partir desses questionamentos que Allan Kardec foi fazendo, os espíritos foram trazendo informações acerca dessa progressão, e é isso que a gente vai ver agora através de uma pirâmide, que é bem interessante. Vejam aí. Nessa pirâmide, que está dividida em 3 partes, a gente tem na base a terceira ordem, que são os espíritos que se dividem entre a 6ª classe, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Na terceira ordem, como é que esses espíritos estão? Eles estão com essa minhoquinha aí, que vai um dia se transformar em borboleta. Na terceira ordem, há o predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não compreendem Deus. Apresentam ideias pouco elevadas. Já na segunda ordem, quando essa minhoquinha vai se transformar num lindo casulo, há predomínio do espírito sobre a matéria e o desejo de fazer o bem. Notem a diferença. Notem a diferença entre a terceira ordem e a segunda ordem.
Na segunda ordem, nós encontramos 4 classes, que vai da segunda à quinta, que também falaremos daqui a pouco. E na primeira ordem, que está lá no topo, que já viraram lindas borboletas, que um dia seremos nós, maravilhosas, maravilhosos, borboletas e borboletos. Nem sei se existe o masculino de borboleta. Que são os que já alcançaram a perfeição. E como é que se alcança essa perfeição? Primeiro a gente tem que entender que essa perfeição, ela não é absoluta. A perfeição absoluta é só de Deus. Essa perfeição, pessoal, vai ser relativa. Porque senão, se fosse absoluta, nós, quando chegássemos nesse topo de espíritos puros, nós nos transformaríamos em Deus. E não é isso que vai acontecer. Nós vamos nos transformar em espíritos que têm conhecimento, que têm amor, muito amor, inclusive, que têm muito entendimento de tudo, mas que não serão Deus, né? Que não serão deuses, na verdade. Então, dentro das ordens, a gente tem as classes, como nós vimos. Eu vou fazer um resumo bem grande dessas classes, tá? Eu não vou falar muito de cada uma, porque senão a gente não vai sair daqui. A aula de hoje é apenas um resumo para que vocês tenham interesse de buscar mais informação, de buscar vídeos, de se informar sobre esse assunto. Então vamos começar aqui com a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que eu acho que somos nós. Vamos ver se nós identificamos algumas dessas características, lembrando que não é absoluto, lembrando que não é fechado. 10ª classe são os espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem dele o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos falsos, provocam a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Eles se ligam às pessoas de caráter mais fraco que cedem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poder retardar o seu adiantamento e fazê-las fracassar nas provas por que passam. Vamos lá para a 9ª classe. São os espíritos levianos, que são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. A 8ª classe são os espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que sabem na realidade. Na 7ª classe, os espíritos neutros. Não são bastante bons para fazer o bem, nem suficientemente maus para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para outro e não se elevam acima da condição comum da humanidade, tanto pela moral quanto pela inteligência. 6ª classe, para terminar a terceira ordem, os espíritos batedores e perturbadores. Eles não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, o movimento e deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, e etc. Esse tipo de espírito foi bastante usado na codificação, com as mesas girantes, e mesmo assim, atualmente, a gente ainda vê esse tipo de fenômeno, esse fenômeno espiritual dos zombeteiros. Vamos para a segunda ordem. Os bons espíritos. 5ª classe, os espíritos benevolentes. Então aí a gente já vai ver uma diferença entre os espíritos da terceira ordem e os da segunda ordem. Os espíritos benevolentes, sua qualidade dominante é a bondade. Satisfazem-se em prestar serviços aos homens e em protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso é maior no sentido moral do que intelectual. A 4ª classe são dos espíritos prudentes ou sábios. Os que os distinguem especialmente é a abrangência de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão. 3ª classe, os espíritos de sabedoria. As qualidades morais do mais elevado grau formam seu caráter.
sem ter conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um julgamento preciso e sábio sobre os homens e as coisas. A segunda classe, e a última dessa segunda ordem, são dos espíritos superiores. Reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem revela sempre a benevolência e é constantemente digna, elevada, muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos que os outros para nos dar noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem conhecer. Então, muitos desses espíritos da segunda classe participaram da codificação espírita, assim como os espíritos puros que a gente vai ver agora, que é da primeira ordem, aquelas borboletas que nós vimos. Então, na primeira ordem dos espíritos puros, a gente encontra a classe única. Passaram por todos os graus da escala e se libertaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido o mais elevado grau de perfeição de que é capaz a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, a vida é para eles eterna e a desfrutam no seio de Deus. E aí, pessoal, entenderam essa pirâmide? Interessante, né? A gente poder visualizar como é que se dá a escala espírita. E na questão 100, Allan Kardec vai explicar mais ou menos como foi feito, né? Como os espíritos trouxeram para ele essa informação. Vamos ver? Ele diz aí, a classificação dos espíritos é baseada no grau de seu adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições de que ainda devam se livrar. Essa classificação não tem nada de absoluto. Cada categoria apenas apresenta um caráter nítido em seu conjunto, mas de um grau a outro a transição é insensível, e nos extremos as diferenças se apagam como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Olha que interessante o que ele nos trouxe. Que essa classificação ela não é absoluta, então ela não é fechada, ela não é determinada. A gente pode comparar com o arco-íris como ele fez. Ele fez essa analogia. Por exemplo, no arco-íris a gente tem um degradê das cores. A gente não tem as cores fechadas, com linhas, que a gente consiga definir quando começa e quando termina uma cor. É mais ou menos isso como é o nosso progresso. Então a gente às vezes está com um pé numa classe, às vezes está com outra, às vezes tem pés em várias classes. Às vezes a gente está quase alcançando uma ordem, mas a gente ainda está um pouco mais para trás. Então a gente não é fechado em uma classe só, a gente tem características maiores em relação a uma do que a outra, mas não é fechado, não é absoluto. E uma outra questão também é que não é determinista, você vai estar numa classe e você vai estar sempre nessa classe, né? Até porque não teria sentido nada disso que a doutrina espírita nos traz. Então a gente vai estar sempre progredindo e nunca tá determinista, a gente nunca fica fechado num ponto só, numa classe só e vai morrer assim, como algumas pessoas dizem, né? Nasceu assim, vai morrer assim. Isso não é verdade. A gente pode progredir, mas depende de nós, como a gente já viu. Um outro questionamento interessante que Kardec nos traz, e também está na questão 100, é o seguinte: com auxílio desse quadro, será fácil determinar a categoria ou grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em contato e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que merecem. Olha só que interessante. Primeiro a gente precisa falar que essa progressão ela não é só dos espíritos desencarnados, é de quem está encarnado, é de qualquer espírito, tá? Para deixar claro. Não sei se eu já deixei claro, mas vamos reforçar isso. Mas em relação aos espíritos desencarnados, Kardec, quando criou a metodologia dele, ele percebeu que alguns espíritos vinham brincar, que alguns espíritos não falavam muito sério, ou falavam sério demais, mas no fundo aquela mensagem não era tão interessante. Então ele faz esse alerta pra gente, para que a gente saia desse conceito ingênuo de que morreu, vira santo. Não, morreu não vira santo. Nós, quando morrermos, quando desencarnarmos, nós vamos ser iguais ao que somos. E quando voltarmos, talvez, sejamos parecidos com o que somos. Então, muitas pessoas não têm essa compreensão e têm contato espiritual, mediúnico, achando que está abalando,
achando que tá tudo maravigold, e na verdade não é assim. Às vezes o espírito com quem essa pessoa se comunica não é um espírito que está evoluído, ou que tem entendimento do bem. Aquele espírito às vezes está preso no mal, está preso no mau caminho, e isso acontece. Então Kardec e os espíritos nos chamam a atenção para isso. Passamos a ser menos ingênuos quando estamos nessa comunicação a partir desta escala espírita. A gente precisa ter esse conhecimento. Bom, pessoal, é isso. Vamos finalizar a aula. Agradeço demais por vocês terem assistido até aqui. Peço desculpas por qualquer coisa. Foi a primeira vez que eu fiz um vídeo em relação à doutrina espírita. Eu nunca tinha nem falado para a câmera assim, mas eu espero que eu não tenha falado nenhuma besteira grande. É isso que eu espero. Eu espero que vocês tenham aprendido e que vocês deem continuidade ao estudo, tá? Lendo o Livro dos Espíritos, que é muito, muito importante. Uma outra coisa é que a atividade vai ser o seguinte: comenta no WhatsApp o que vocês acharam sobre o assunto, o que vocês acharam mais interessante, o que vocês já sabiam, o que vocês não sabiam. Podem também colocar a dúvida de vocês, que com certeza Eliane e Eneide vão responder. Porque eu não vou responder, tô brincando, eu posso responder se eu souber, tá? Porque tem coisa que eu não sei mesmo não, a gente tá aqui pra aprender também. Então é isso, um grande abraço, fiquem bem, tá? E qualquer coisa, contem conosco, contem com os coordenadores, com os colegas de vocês da turma, porque nós estamos aqui pra nos ajudar. A gente precisa, nesse momento, nos abraçar, tá certo? Um grande abraço. Tchau, tchau.